Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo inerente ao Poder Judiciário, vamos falar agora de uma parte que, na minha opinião, é o divisor de águas do Judiciário. Você vai perceber que do livro mais completo ao mais resumido de Constitucional, todos colocam aquele famoso organograma. Primeira instância, segunda instância, Tribunal Superior, STF. E por que eles fazem isso? Porque quando você pega esse organograma, você consegue ter uma visão geral do judiciário, uma visão panorâmica, da primeira instância até a cúpula. E acaba ali sendo a base de todo o poder judiciário. Para você entender, por exemplo, como que você vai dirimir, como que você vai resolver um conflito de competência entre tribunais, você tem que ter noção daquele organograma, né? Então, particularmente, a minha aula de judiciário eu costumo falar que um dos pontos mais importantes eu entro agora, que é quando eu começo a destrinchar esse organograma. E aí, para a questão não ficar muito, vamos dizer, antididática, eu vou dividindo. Por exemplo, eu vou fazer o organograma agora, beleza? E aí, depois eu vou colocar tópicos. Primeiro tópico, observações gerais. Aí nós falamos várias observações gerais. Depois, segundo tópico, primeira instância. Aí eu falo muitas coisas da primeira instância. E lembrando, eu vou colocar muita coisa, mas nada aqui é para encher linguiça. Tudo aqui é porque pode cair direta ou indiretamente na sua prova. Ou é porque vai cair com a frequência boa, ou é porque é base para você entender alguma situação à frente. Beleza? Então, vamos começando aqui agora, porque isso aqui é importante demais. Então, vamos nessa aqui. Nós vamos começar aqui agora, então, falar sobre os órgãos do Poder Judiciário. Então, nós vamos começando aqui, falar sobre os órgãos do Poder Judiciário. Alguns vão fazer esse organograma cheio de detalhes e tudo. O nosso aqui ele vai ser um pouco mais direto, porque alguns detalhes eu prefiro ir falando depois, para você não ficar muito perdido nesse primeiro momento, né? Então, só para você organizar o organograma aí, nós temos aqui a cúpula, que é o Supremo, aí vem os tribunais superiores, STJ, TST, TSE e o STM. Aí vem agora os tribunais de segunda instância. Você tem aqui TJ, TRF, TRT, TRE. Depois eu vou te explicar por que nós não vamos colocar esse aqui agora, beleza? Vai ter uma situaçãozinha interessante. Aí aqui eu tenho o juiz de direito, tenho aqui o juiz federal, o juiz do trabalho, o juiz eleitoral e o juiz militar. Alguns vão chamar de juiz auditor, não tem problema nenhum. Então nós temos aqui os órgãos do Poder Judiciário, beleza? É importante fazer esse organograma, deixa ele aí bonitinho, né? E lembrando que esses órgãos do Judiciário aqui, eles vão estar previstos no artigo 92 da nossa Constituição. Feito o organograma, até para ficar mais didático, para você digerir melhor todo esse conteúdo, que é muita coisa, você vai colocar abaixo dele aí, por favor, um primeiro tópico. Nesse primeiro tópico, nós vamos colocar assim, ó. Observações gerais. Beleza? Observações gerais. Agora, observem aqui, pessoal, já para começarmos. Quando você pega o artigo 92, você vai pegar ele vai falar: são órgãos do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, tribunais e juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes dos estados, DF e territórios. Né? Esse é o texto aí. E aí vem o primeiro questionamento. Professor, você acabou de fazer aí a análise do texto aí, estou olhando aqui em casa também, e pelo que você falou, falta um no organograma, que é o CNJ, que está no artigo 92, inciso 1º, item A. Perfeito. Agora, por que particularmente eu não coloco o CNJ no nosso organograma nesse primeiro momento? CNJ cai em prova? Não, CNJ despenca. É um dos pontos mais importantes do judiciário a título de prova, beleza? Só que o CNJ, ele não é um órgão típico, ele é um órgão atípico do judiciário. Ele, embora seja um órgão do judiciário, do artigo 92, ele não exerce jurisdição. Então, o papel dele, o próprio Supremo já falou, ele tem uma natureza exclusivamente administrativa. Então, eu particularmente prefiro deixar no nosso organograma que eu fiz aqui, somente os órgãos típicos. Se eu tivesse que colocar o CNJ aqui, onde eu iria colocá-lo? Abaixo do Supremo e acima dos demais. Por quê? O CNJ, ele fala através de resoluções. CNJ falou, é lei no judiciário. Para quem? Instância superior, segunda instância, primeira instância. O Supremo não deve respeito às decisões do CNJ, eu falo disso depois quando eu falar de CNJ especificamente. Então, para não ter problema, coloquem a primeira observaçãozinha. Coloquem assim. Embora o CNJ seja um órgão do judiciário, embora o CNJ seja um órgão do judiciário previsto no artigo 92, seja um órgão do judiciário previsto no artigo 92, ele não exerce jurisdição. Ele não exerce jurisdição. Tendo natureza exclusivamente administrativa. Tendo natureza exclusivamente administrativa. Exclusivamente é um termo forte, não é? E às vezes nós ficamos meio receosos e tudo, né? A título de prova. Só que eu usei o mesmo termo utilizado pelo Supremo. Exclusivamente administrativo. Beleza? Só que CNJ eu falo posteriormente, né? Tem muita coisa para falar de CNJ. Segundo ponto. Caiu uma prova, última prova do STM, tinha uma questão assim. Um juiz federal é um órgão do judiciário. Um juiz federal é um órgão do judiciário. E aí alguns caíram na besteira de raciocinar com base no administrativo. Deixa eu te explicar um detalhe. Se a questão é de constitucional, você pensa de acordo com o professor de constitucional. Se a questão é de administrativo, você pensa de acordo com o administrativo. Afinal, quem faz prova de constitucional não é o professor de administrativo e vice-versa. Por que eu estou te falando isso? Quem raciocinou pelo lado do administrativo pensou assim, não, peraí. Lá no administrativo você tem a teoria do órgão e tem a teoria do agente. Juiz não é órgão, lá juiz é agente. Né? Aí tem aquela divisão Adeli Lopes, agentes públicos, administrativos, políticos, honoríficos, delegados, credenciados. Ah, tá errado. Ei, a questão era de constitucional. E quando você pega o artigo 92, ele fala o quê? São órgãos do judiciário. Tribunais e juízes federais. Tribunais e juízes do trabalho. Então, pessoal, para uma prova de constitucional, juiz eu posso considerar órgão ou agente. Segunda observação, então, para não ter erro. Bora. Para uma prova de direito constitucional, podemos considerar o juiz como órgão ou como agente público. Como órgão ou como agente público. Beleza até aqui? Vamos lá, estamos nas observações gerais. Terceiro ponto que eu acho importante. Isso foi alterado em 2016 com a emenda 92. A emenda 92 acrescentou o inciso 2A no artigo 92. Ela colocou Tribunal Superior do Trabalho. Ué, professor, antes não tinha não? Não. Tinha assim, tribunais e juízes do trabalho. Só que agora tem lá, Tribunal Superior do Trabalho. E depois tem tribunais e juízes do trabalho. Então, essas inovações nós temos que tomar cuidado, porque às vezes se a sua prova for muito literal, ele pode pegar esses detalhezinhos.
Então, bora aqui. Coloco mais uma observação para não ter erro. Coloquem assim, ó. Com o advento da emenda 92 de 2016, com o advento da emenda 92 de 2016, acrescentamos a expressão Tribunal Superior do Trabalho. Acrescentamos a expressão Tribunal Superior do Trabalho no artigo 92. No artigo 92. Beleza? De novo, TST sempre foi um órgão do judiciário, óbvio, mas não estava lá expresso o nome TST. Estava Tribunais e Juízes do Trabalho. Beleza? Só para constar, para não ter problema. Só que vamos lá. Já estamos aqui, então, entendendo alguns pontos dessas observações gerais, só que aí vejam aqui. Eu quero que você entenda que justiça desportiva, né, no caso aí, Tribunal de Justiça Desportiva e Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Tribunal Marítimo, Tribunal de Contas e Tribunal Arbitral. O que eu tenho que entender sobre eles aqui? Não são órgãos do Poder Judiciário. Questãozinha boba, mas cai direto em prova e eu não posso, né, negligenciar nada aqui de vocês. Isso aqui é curso completo mesmo. Esses órgãos aí, pessoal, eles são tribunais administrativos, nós falamos, órgãos administrativos. Então, embora alguns aí tenham o nome de tribunal, eles não são órgãos do judiciário. E aí, aproveitando aqui o embalo, a emenda 45, eu falei que foi a reforma do judiciário, né? E ela fez algo interessante. Quer ver? A emenda 45 de 2004, a famosa reforma do Poder Judiciário, ela fez a extinção, ela extinguiu os tribunais. Ela extinguiu os tribunais de alçada. Os tribunais de alçada, eles ficavam ali um pouquinho abaixo do TJ, né? E aí a emenda 45 extinguiu. E aí você me pergunta, professor, o que eles fizeram lá então com esses juízes? Né? Esses juízes dos tribunais de alçada, eles foram, né, com a extinção, colocados como desembargadores do TJ. Não ficou ruim não, né? Se você for analisar, não ficou ruim não, ficou bom demais, né? Então, cuidado com essa situaçãozinha, né? De vez em quando ele fala em alguma prova em tribunal de alçada, o cara fica, que diabo é isso? Só que agora eu quero que você entenda um detalhe importante, que é esse detalhe aqui que vem caindo muito em prova. Turma recursal de juizado especial. Pessoal, quando você pega o organograma ali, você tem o organograma aqui só para você visualizar. Você tem aqui o juiz de direito, o TJ, juiz federal, TRF. Eu poderia colocar aqui ao lado do juiz de direito, por exemplo, o juizado especial. E aí o juizado especial, ele tem um ponto acima dele, que é a turma recursal do tribunal ali, né, do juizado especial, a turma recursal do juizado especial. Então, ó, você tem um juizado especial e você tem a turma recursal do juizado, beleza? Tudo fica aqui dentro, aqui meio da primeira instância, beleza? Só que olha onde eu tô querendo chegar nessa história toda, que é importante demais. O Supremo entende, e aí eu vou voltar aqui, que os
no caso aqui, a turma recursal de juizado especial não é órgão do judiciário. Beleza? Muito cuidado a isso aí. Então, ó, você tem lá o juizado especial e tem, né, onde você recorre, que é a turma recursal do juizado especial. O Supremo entende que ele não é órgão do judiciário, isso vem caindo muito em prova, né? Começou a cair muito em prova jurídica, juiz e tudo, e pode cair para vocês. E aí o que que acontece? Esses juizados especiais têm juízes ali, né? E esses juízes que vão para esses juizados especiais, para essas turmas aí, eles começaram a pensar que aquilo ali era uma promoção. E quando você é promovido, você tem algumas situações que nós vamos ver à frente. Só que o Supremo entende que quando você vai para essas turmas recursais, isso ali, o acesso, não é feito por promoção. O acesso ali é feito por designação. Então, o acesso não é por promoção, é feito por designação. Se o acesso é feito por designação e não por promoção, então você não leva em consideração antiguidade e merecimento. Porque quando nós vamos estudar o judiciário, nós aprendemos que a promoção no judiciário, eu ainda vou falar isso com vocês, não se preocupem, é feito por antiguidade e merecimento. Só que o acesso deles ali não é por promoção, é designação. Ele foi designado, não promovido. Então, não tem que levar em consideração questão de antiguidade e merecimento. E, detalhe, em um tribunal TJ, TRF, TRT, você tem duas formas de entrar, que eu ainda vou explicar também. Você vai por promoção, você que é juiz de carreira, você foi aprovado no concurso, vai sendo promovido até chegar lá. Ou você pode entrar direto por um tal de quinto constitucional, né? Colocando advogados e membros do MP. Só que, se isso aqui não tem promoção, se isso aqui é por designação, se essa turma não é órgão do judiciário, né? Porque não está ali no artigo 92, o que eu tenho que entender? Que aqui não tem o quinto constitucional. Então não existe essa história de que ali você tem um quinto das vagas para advogados e membros do Ministério Público. Isso aqui não vai rolar. Então, mais uma vez eu reitero, você tem os juizados especiais, né, e você tem a turma recursal dele. Então, essa turma não é órgão do judiciário, o Supremo entende. O acesso não é feito por promoção, então não tem que levar em consideração a antiguidade e merecimento, é por designação. E justamente ali não vai levar em consideração a questão do quinto constitucional. Beleza? Outro detalhe, lembrando, ainda nas observações gerais, mas tudo isso aqui pode ser cobrado na sua prova. Outro detalhe importante sobre observações gerais aconteceu aqui, ó, com a emenda constitucional número 117 de 2022. Essa emenda 117 de 2022, ela vai alterar a idade máxima para ingresso nos tribunais superiores e no STF. Ela alterou também para o TCU, né? Mas aqui eu não estou falando do TCU, estou falando do Judiciário. Por quê, pessoal? Antes dessa emenda, a Constituição falava que o cara tinha que ter mais de 35, menos de 65. Agora é mais de 35, menos de 70. Até porque nós tivemos a emenda 88 que coloca a PEC da bengala, né, e aumenta a compulsória de 70 para 75. Então por isso você fez essa alteração. Então cuidado, antes era mais de 35, menos 65. Agora é mais de 35, menos de 70. Beleza? Esses detalhes, essas atualizações, é sempre importante estarmos ali atentos justamente para não ter problema. Estou quase terminando as observações gerais. Vamos lá, vamos lá. Outro detalhe importante. Segundo o STF, o duplo grau
de jurisdição não está previsto na Constituição. E detalhe, não está previsto nem de forma expressa e nem de forma implícita. Detalhe, isso aqui eu posso cobrar no judiciário e eu posso cobrar lá dentro do artigo 5º, dentro dos direitos individuais. Tá vendo? Tentando fazer conexão com a matéria. O que é um duplo grau de jurisdição obrigatório? Seria o seguinte, se você for julgado aqui, você tem direito a ser julgado, né, por alguém que esteja ali acima. Você tem um duplo grau obrigatório, você vai ter alguém para analisar o seu caso acima. Só que peraí, nós temos aqui algumas questões que são originárias no Supremo. Tem algumas questões que já nascem no Supremo. Eu vou recorrer para quem? Então, por isso, o Supremo entende que nós não temos duplo grau de jurisdição obrigatório previsto na Constituição, nem de forma expressa, nem de forma implícita. O que nós temos aí é esse duplo grau assegurado, né? Por exemplo, no Pacto de San José da Costa Rica. Mas o Pacto de San José da Costa Rica é uma norma o quê? Supra-legal. Então, se ele falar, gente, o duplo grau de jurisdição é assegurado através de uma norma supra-legal, beleza. Agora, geralmente ele não pergunta isso, ele pergunta de acordo com a Constituição. E o Supremo não, ele fala que não tem duplo grau de jurisdição, né, previsto na Constituição, nem de forma expressa, nem de forma implícita. Beleza? Última observação, e eu prometo que eu vou fechar essa história aí de observações gerais da primeira instância. Vamos lá. Última observação. Segundo o STF, não afronta o princípio do juiz natural o fato de órgãos fracionários de tribunais. Quais são os órgãos fracionários? Você vai ver que nós vamos detalhar isso à frente, mas um tribunal tem muito órgão fracionário. Por exemplo, turma, câmara, sessão. Então, não afronta aí o princípio do juiz natural, que também tem base lá no artigo 5º, o fato de órgãos fracionários de tribunais, turma, câmara, sessões, serem ali, no caso, os órgãos ali serem compostos por majoritariamente por juízes de primeiro grau convocados. Por juízes de primeiro grau convocados. Então, ó, segundo o Supremo, não afronta o princípio do juiz natural, que é um princípio lá do artigo 5º, né, o fato ali de órgãos fracionários de tribunais, turmas, câmaras, sessões, serem compostas majoritariamente por juízes, né, ali de primeiro grau, porque você tem que dar um jeito, pessoal, de dar celeridade nas situações. Né? Então você faz isso e acaba convocando esse cara para ir para lá, beleza? Não é? Mas aí isso o Supremo entende que não tem nenhum problema. E só para fechar mesmo, prometo só mais uma observação. Não esqueça que não existe, última observação, não existe poder judiciário municipal. Não existe poder judiciário municipal. E óbvio, se não existe judiciário, não existe Ministério Público Municipal, não existe Defensoria Pública Municipal, beleza? Então, mas guarda aqui a questão do judiciário. Não estou falando ainda de Ministério Público, Defensoria Pública. Estou falando de judiciário. Então, não existe poder judiciário municipal. Dessa forma, nós começamos aqui então a conversar sobre os órgãos, né, do poder judiciário. Fizemos o organograma, que é muito importante, e ali nós acabamos, né, colocando nesse primeiro momento algumas observações gerais. Perceba, falei de muita atualização,
Falei de muita jurisprudência porque eu quero que vocês estejam muito preparados mesmo. E aí no próximo bloco nós vamos começar a falar da primeira instância, beleza? Para não acumular muita coisa. Um grande abraço, revisa aí, bons estudos e até a próxima. Valeu!